Investidores internacionais mudaram de direção. Agora promoveram uma retirada de bilhões de dólares aqui da Bolsa de Valores brasileira neste último mês de maio. Os estrangeiros sacaram quase 10 bilhões de reais da B3 só nas últimas semanas, revertendo uma parte forte da entrada de recursos que vinha seguida até o mês passado. Apesar desta fuga de dinheiro para fora, principalmente da renda variável, o saldo acumulado no ano segue azul em mais de 46 bilhões de reais. O que mais chama a atenção dos analistas é que essa saída do Ibovespa não está disparando o dólar, como acontecia no passado, já que boa parte desse dinheiro não vai embora do país, mas corre diretamente para quem? Para a soberana aqui no mercado brasileiro, a renda fixa. De olho, claro, nestes juros altíssimos promovidos pela taxa Selic. Para explicar estes detalhes, este movimento que estamos vendo, conversamos agora com o nosso colunista, Gilvan Bueno. Que prazer, Gilvan, meu caro. Seja bem-vindo ao Abertura de Mercado. Um ótimo dia a você. Muito bom dia, Gabriel. Que bom estar na sua companhia. Sexta-feira, um dia de fechamento aqui dos mercados. A gente espera um pouco de otimismo. E aí, otimismo de quem que manda aqui na Bolsa? Se você, os investidores, os gestores de fundos brasileiros tiverem otimistas, mudem algo ou são os gringos que vão mandar no tom deste Ibovespa no dia, meu caro? Gabriel, você fez uma observação muito pertinente, que é o seguinte: quem manda no mercado brasileiro são os investidores internacionais. Quando a gente pensa nas forças que podem mudar o mercado, os investidores internacionais têm uma grande representatividade, logo em seguida os investidores institucionais e, por último, os investidores pessoas físicas. Nesse cenário, os investidores internacionais estão fazendo uma questão interessante que eu presenciei muito lá em Nova York na última semana na Brasil Week e também na convenção do Warren Buffett, que é buscar o flight to quality a locais seguros. E aí, Gabriel, nesse lugar, o que acontece? Esse número muito elevado de empresas pedindo recuperação judicial, as empresas tendo uma margem de dívida bruta e dívida líquida que chama a atenção, os juros de 2 dígitos, em alguns setores da economia, nós não estarmos presenciando um forte crescimento, isso tem assustado os investidores que são de títulos corporativos, os bonds corporativos, que já começam a ter um problema nos Estados Unidos e em alguns locais, mas aqui no Brasil a gente tem presenciado isso, a recuperação judicial. Por exemplo, essa recuperação judicial da Estrela atingiu 60% dos FDICs que tinham títulos da companhia. Então, isso tem assustado bastante os investidores internacionais que estão buscando outros modelos. E aí eles vão muito para o risk-free, que são os títulos públicos, que na última semana, olhando aqui um ponto desse lugar, que é o Tesouro Direto, os juros futuros, por essa questão do Flávio 2.0, ou Flávio Day, como alguns já destacaram aqui, permitiu uma volatilidade no juros futuro por causa dessa nossa questão de risco fiscal. Então, dentro desse cenário de risco fiscal, que possa continuar sendo pouco explorado, pouco organizado, e os gastos continuem aumentando sem uma previsibilidade de um melhor orçamento para os próximos anos, a gente presenciou os juros futuros disparando, e aí você olhando muito para isso. Logo em seguida, Gabriel, são os investimentos alternativos, que são um direcionamento que muitos investidores têm olhado para alguns locais específicos, por exemplo, Miami, onde os investimentos alternativos dos brasileiros, dos latinos, está muito representativo. Então, você tem aqui Miami puxando um pouco isso, e você tem lá na Costa Leste alguns locais ali puxando isso também. Contraintuitivamente, talvez, porque investimentos alternativos normalmente são um pouco mais, são interpretados normalmente como um pouco mais arriscado. Há investimentos alternativos que são bem mais seguros que investimentos mais tradicionais que a gente tem aqui no nosso dia a dia. Mas eu queria entender, Gilvan, por que investimentos alternativos? Para onde está indo essa grana? O que atrai o investidor nessa categoria especificamente? É a descorrelação com os índices de bolsa de valores? Porque tem índice de investimento alternativo que funciona no seu próprio ritmo, estando bem a bolsa ou mal a bolsa. Gabriel, ótimo ponto, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma campeã, que você falou, que tem destruído muitos fundos de ações. Nós presenciamos fundos de ações fechando, fundos de ações gestoras sendo compradas. Logo no início do ano, nós conversávamos e Bolsa de Valores teve um dos melhores anos
mas a alocação de recursos em bolsa de valores no Brasil foi muito abaixo, porque a renda fixa oferecendo uma taxa de 14%, 15%, em alguns momentos que as tesourarias colocam títulos, por exemplo, a 16% ou 15,75, você tem um investidor falando o seguinte: olha, essa relação risco-retorno é muito mais atraente eu conseguir olhar para a renda fixa e ganhar 15% sem nenhum risco, sem nenhuma volatilidade, só pagando o tempo por isso. Então, no Brasil, a gente tem esse fluxo de eu vou sair de bolsa, eu tenho poucas empresas, as empresas não conseguem ter um crescimento tão robusto, essas empresas não estão participando dessa grande transformação de inteligência artificial, data center. Por isso que nós temos aqui, por exemplo, essa ausência de mais de 5 anos de um número representativo de IPOs. Esse último IPO que aconteceu, que não foi para investidor pessoa física da Compass, a ação já saiu com uma forte desvalorização. Então, você olha muito para o mercado americano, que você tem ali as principais empresas de tecnologia. Só que no mercado americano, principalmente olhando o que o Ebel sucedeu ali, o Warren Buffett tem pensado, ele fez, por exemplo, uma alocação muito representativa em Google, que era uma discussão que o Warren Buffett falava que, olha, eu errei em não ter investido em Google. Lá no Vale do Silício, eu estive na Google conversando com algumas pessoas, principalmente com uma unicórnio que está no nosso blog da CNN, Gabriel, e eles falando que, pô, aqui você tem grandes empresas. Então, os investidores que estão e os alocadores que estão saindo do Brasil, eles estão olhando muito essa questão de inteligência artificial, data center, GPU, semicondutores, postos de abastecimento de carros elétricos. Então, essa é uma discussão que está muito forte e que os Estados Unidos conseguem capturar isso muito bem. E os brasileiros que saem aqui, que querem um clima muito parecido, vão para Miami. E aí, quando você fala de investimentos alternativos, é o seguinte: quando você é um brasileiro e faz esse fluxo migratório para os Estados Unidos, você vai descobrir que lá não tem uma renda fixa tão atraente como a nossa. Os bonds pagam 5%, 7% se for alguma coisa. E por isso que nos Estados Unidos eles olham muito o mercado de ações, que tem altas muito representativas. Só que olhando o caso Berkshire, Gabriel, o que acontece? Lá nos Estados Unidos, o mercado de ações estão muito preocupados, porque as sete magníficas puxam o mercado mais de 60%. Então, eles começaram a olhar assim, eu vou olhar para a economia real. Eles chamam de empresas chatas, empresas que você não tem muita inovação, mas que tem muito fluxo de caixa. E aí, por exemplo, eu tive conversando com o Wealth Manager, muito engraçado, Gabriel, que eles falaram o seguinte: sabe esses aviões que fazem um transporte para um posto de petróleo no meio do mar? Eles compraram uma participação nesse transporte aéreo que leva para petrolíferos. Por quê? Porque eles entendem que ali tem um maior fluxo de caixa, é uma empresa chata, sem inovação, mas que tem um fluxo constante. Então, hoje nos Estados Unidos, os investimentos alternativos têm chamado a atenção por isso. Não são de tecnologia, são empresas chatas, previsíveis, mas que não têm esse medo de você investir um valor muito grande, Gabriel, e amanhã ter uma atualização de alguma IA e o valor ser destruído. Perfeito. Inclusive, a gente viu, por exemplo, plataformas oferecendo soluções para finanças e algumas das principais empresas de informações para o mercado financeiro caindo 5, 6, 7, 10% em um único dia com uma notícia relacionada à inteligência artificial. Sem efeito no caixa, sem efeito direto para quanto que essas empresas estão ganhando hoje. Mas o mercado já se antecipa e tenta fazer esses movimentos o mais rápido possível. Então há um risco, claro, atrelado a qualquer hoje setor que está exposto à inteligência artificial. E estes setores menos sexy, vamos dizer assim, eles ficam até um pouquinho mais protegidos, vamos dizer. E aí, ô Gilvan, falando um pouquinho mais sobre essa talvez disposição do investidor estrangeiro para aportar dinheiro aqui no Brasil. O que o senhor acredita que seja motivo para tirar dinheiro de renda variável especificamente? Porque a gente falou, a renda fixa é muito legal, está pagando muito bem, os investimentos alternativos, mas por que o investidor acreditava em renda variável brasileira há 3 semanas atrás não acredita mais hoje? Há algo no cenário que mudou e que pesou para a tomada de decisão de tirar dinheiro de bolsa? Gabriel, essa pergunta ela é muito relevante e eu copiei um pouco do seu pensamento para fazer algumas perguntas aqui para os gestores. Sempre quando eu estou em São Paulo, eu visito aqui os principais gestores, os gestores de fortunas, os gestores internacionais. E uma das questões, e como você falou, que chamou a atenção foi, por exemplo, a perpetuidade dessa taxa de juros de 2 dígitos por mais tempo. Por quê? Porque ela está consumindo o balanço das companhias. As companhias estão aqui com juros de 2 dígitos, tendo o seguinte: olha, a minha previsibilidade é que o meu caixa fique sangrando durante um período. E eu sempre falo que o próximo governante, ele só vai ter juros de 1 dígito em 2029. Então, você está entendendo que entre 2026 e 2029, as empresas precisarão ser cada vez mais eficientes,
eficientes, mais ajustadas nos seus custos e despesas, e que a economia brasileira pode ter aqui, olhando até um boletim Focus, que a gente pode ter uma atividade econômica um pouco menor nos próximos meses, e você tem essa preocupação, se a atividade econômica vai estar um pouco menor, se 80% das famílias estão endividadas, e se eu tenho juros de 2 dígitos penalizando o caixa das companhias, será que essas empresas vão ser saudáveis nos próximos trimestres? Alguns não pagam para ver e começam a tirar seus recursos e olhar outras economias. Por exemplo, o Oriente Médio tem capturado alguma coisa em termos de data center, os ETFs que estão chegando com muita força e você consegue ter uma alocação mais diversificada, mais concentrada e olhando outras teses, Gabriel, começa a ter uma atração também. Poucas pessoas têm falado isso, a gente está saindo de ações, mas tem um fluxo migratório muito representativo para os ETFs. Por quê? Porque você consegue ter essas teses de investimentos diversificadas e espalhadas globalmente, setorizado. E isso tem trazido o seguinte, eu não vou sair de um risco concentrado de uma empresa que pode ter um problema no seu fluxo de caixa, mas eu vou olhar agora para um ETF que consegue me colocar em qualquer estratégia mundial com um custo muito menor, com menor volatilidade e com uma equipe dedicada a pensar sobre isso. Então, a gente está presenciado que o Brasil pode acontecer o que está acontecendo nos Estados Unidos nos últimos 30 anos, que é um crescimento muito representativo de você usar os ETFs para conseguir capturar ganhos que o Brasil não consegue oferecer com algumas ações. Rapidamente, Gilvan, só para a gente encerrar, o pessoal está percebendo aqui no Brasil, isso talvez possa ser sinal de maturidade, essa é a pergunta que eu faço para você, que gestão ativa pode ser furada? Caramba, Gabriel, que pergunta boa, viu? Sim, não é que seja furada, mas é que se a gente olha o seguinte, a chance de sucesso parece estar menor. Por quê? Porque todas as gestoras que eram muito concentradas em uma estratégia ativa, ou seja, que era superar o seu benchmark, com o mercado de ações está tendo algumas dificuldades. E quem faz o ETF com a gestão passiva, que é a grande tese, ele paga pouco e consegue capturar melhor as oportunidades. Alguns fundos ativos conseguem ter sucesso, mas eles precisam ter aqui cada vez mais eficiência, porque quando ele erra a mão, Gabriel, toda a rentabilidade que ele construiu é destruída. Então, não quer dizer que a tese acabou, mas que se você olhar para os mercados envolvidos, os fundos passivos, setorizados e dedicados a algumas teses de investimentos conseguem capturar um ganho melhor. Feito. E aí, claro, o gestor vai brigar para tentar bater o CDI. Ganhar 15% no mercado acionário é uma dificuldade tremenda. Fala para o gestor lá nos Estados Unidos que ele vai ter que fazer 15% ao ano, sem parar durante os próximos anos. Ele vai te achar um completo alucinado, um completo maluco que está exigindo demais dele. Mas lá a situação é bem diferente. Então, boa sorte aos gestores que têm que bater esses 15%, aí 14,5% de CDI para atrair investimentos hoje em dia no mercado brasileiro. Gilvan Bueno, meu cara, até uma próxima. Uma ótima sexta, foi um prazer estar na sua companhia. Tchau, Valeu. tchau.